E aí, meus bidos aracnídeos, e aí, meus bidos falecidos. Bom, galera, hoje eu estou aqui finalmente para tirar o atraso, um vídeo que eu já estava escrevendo e já estava pronto há muito tempo, que eu estava querendo soltar para vocês, mas estava demorando para gravar, estava demorando para isso finalmente fluir, mas tá saindo. Porque este é um vídeo super especial focado em uma HQ que mostra um ocorrido que foi citado recentemente em uma HQ do Demolidor. E nem é tão recente assim, porque já tá vindo o volume 6. E é por isso que eu digo que eu estou atrasado, entendeu? Mas vamos lá, porque eu não quero mais perder tempo. Vamos falar sobre o dia em que o Homem-Aranha matou pela primeira vez. Tudo bem. Você pode julgar que a culpa é do Peter pela morte do tio Ben, da Gwen Stacy, do George Stacy, da Martha Jameson e do próprio Flash Thompson, porque de alguma maneira eles estavam envolvidos com o herói. Além do mesmo ter causado a morte deles acidentalmente, sem nenhum objetivo, e se culpar por isso. Mas há uma morte que ele realmente se culpa e não vê perdão para si. Uma morte que ele mesmo causou e que o fez se sentir um assassino. Essa morte foi referenciada em The Amazing Spider-Man 655, quando Peter acaba tendo uma espécie de sonho que viaja por todas as mortes e dores que ele já causou na vida de alguém. E em determinado momento, temos esta pessoa pela qual ele se culpa como aquela única que ele realmente assassinou. Após isso, e recentemente, esta morte veio a ser citada novamente no volume 5 de Demolidor. Mais precisamente na edição 23 de Daredevil, escrita pelo Chip Zdarsky. Pois o Demolidor matou sem querer também, e começou a ver toda a sua vida virando de cabeça para baixo. Porém, isso o levou a uma loucura de acontecimentos que chamou a atenção do Aranha a ponto dele exigir que o Matt parasse de usar a máscara. Após um tempo, percebendo que o demônio de Hell's Kitchen iria pagar pelos seus atos, o Aracnídeo auxiliou seu parceiro e deixou claro que agiu da maneira que agiu por nunca se perdoar pelo peso de um ocorrido passado que jamais esqueceu. A edição em que ele mata se chama Spider-Man vs Wolverine. Ela foi escrita pelo James C. Woosley e ilustrada pelo Mark Bright. No Brasil, foi publicada apenas uma vez pela editora Abril, além de estabelecer que este foi o primeiro encontro, a primeira união entre o Homem-Aranha e o Wolverine nas histórias em quadrinhos da Marvel, já que, antes disso, eles haviam apenas se esbarrado e se conhecido no Marvel Team Up Anual 1. E claramente deu certo, senão não teríamos tido tantas outras histórias com os dois se reunindo. Enfim, sem mais delongas, neste volume de 100 páginas publicado em fevereiro de 1987, tudo começa anos atrás com o Wolverine salvando seu melhor amigo Charlie, que está fugindo da KGB, de espiões russos, e mesmo que queira ajudar, dizendo que nunca vai abandonar o Logan, Charlie se encontra fraco e Wolverine decide que vai acabar com todos os espiões que estão atrapalhando. Ele sorri o tempo inteiro, porque gosta do que faz. Como ele mesmo diz, eu sou o que sou, eu gosto do que sou. Fim da história. Contudo, após toda aquela carnificina, Logan vai em busca de Charlie e encontra apenas um medalhão em forma de coração, sendo esta uma piada entre os dois, uma forma de Charlie dizer que eles venceram e estava tudo bem. Depois disso, nosso querido Wolverine nunca mais viu Charlie. Virando a página, nos encontramos nos dias atuais com o Homem-Aranha se balançando entre os arranha-céus e buscando tirar fotos dignas de notícia para vender ao Clarim Diário. De repente, Peter avista uma garota correndo em desespero e vai atrás. Por um curto momento, uma linda mulher atrai a sua atenção pela beleza e pelo quão bem vestida ela está para o bairro em que se encontra. Contudo, isso não importa, e ao brincar com a jovem, percebe que o assunto é sério e que Sophie e Bert, donos de uma mercearia local, foram mortos com tiros na cabeça. O Aranha tira fotos dessa cena horrível e volta para o Clarim Diário. Ao entregar suas fotos para Kate Cushing, ele fica surpreso pelos elogios que recebe da mesma e seu chefe, J. Jonah Jameson, o puxa com a intenção de te mandar para um serviço, do qual Peter consegue escapar graças à chegada de Ned Leeds, que precisa conversar com o chefe. Sendo assim,
Peter aproveita para encontrar sua tia May, senhora com a qual ele havia marcado um jantar e estava atrasado. Ao chegar em casa, o jantar infelizmente já havia acabado, mas fica perceptível que ele não perdeu muito pelo tanto de gente que estava lá discutindo. Então, sua tia agradece o esforço e manda ele se divertir com a Mary Jane, do qual ambos vão para o cinema e Peter sai destacando como não gosta muito desses filmes de macho onde a violência é algo bom. Sentido aranha! Do nada, Peter desperta, avisa para MJ se esconder e começa a se vestir num beco, até que tiros são disparados e quando o Homem-Aranha aparece, não tem nada mais que possa fazer, além de ser culpado pela polícia e precisar fugir. Novamente, ele ressalta que estava ali, apenas querendo ajudar. Ao chegar em casa, Peter não para quieto e Mary Jane diz que ele precisa ficar calmo. O Homem-Aranha não pode salvar todo mundo, e no calor do momento, Peter beija ela, sabendo que cometeu um erro, já que eles não são namorados e estava quebrando as regras. Neste momento, eu preciso dizer que eu não faço ideia de como a relação deles estava, pois eu acreditava que após a Mary Jane descobrir a identidade do Homem-Aranha, eles não terminavam mais. Porém, tudo indica aqui que eles terminaram, decidiram manter a amizade e a identidade secreta não é mais tão secreta. De qualquer maneira, Peter vai embora e ao se estressar novamente com toda essa situação de ser o Homem-Aranha, ele desiste do uniforme pela milionésima vez, decidindo que precisa tirar férias. Assim, voltamos para o Clarim Diário com Ned Leeds apresentando o resultado de sua investigação, na qual descobriu que todas as últimas mortes que aconteceram na cidade eram de espiões russos disfarçados. Ele mostra a Jameson evidências de que o assassino é Charlie, um agente autônomo que não é visto há muitos anos. Ned quer investigar mais, pedindo assim dinheiro e um fotógrafo de Jameson. Adivinha quem será o fotógrafo? Pois bem, mais tarde, em Berlim, Wolverine voltou depois de saber que seu amigo Charlie está ativo novamente. Como ele descobre que é o Charlie, não é dito, ele apenas sacou. O lance é que o Logan deixou os X-Men de lado, mesmo a Tempestade pedindo para ele ficar, e está atrás de Charlie. Algumas pistas falsas vêm e nada. Até que em um certo dia, ainda buscando o amigo, seu olfato nota que um homem que acabou de passar do seu lado é o Homem-Aranha. Ele se pergunta: o que o escalador de paredes está fazendo em Berlim? E será que ele está do meu lado? Para descobrir, ele vai e brota na onde o jovem está hospedado. No momento, Peter tenta negar que é o Spider, só que o Wolve simplesmente deixa claro que não tem tempo para isso, mexendo rápido na bagagem de Parker e encontrando seus cartuchos de teia. Logan insiste que o Homem-Aranha o acompanhe. Peter diz que não trouxe sua fantasia. O Wolverine caga e pula pela janela. Sendo assim, Peter o segue. Durante o percurso, Logan se convence de que o Aranha não está ligado aos espiões. Ele conta para Peter sobre o que sabe e avisa que as coisas vão piorar, deixando claro que ele ainda deve sair enquanto ainda pode, levando Ned com ele. Peter então volta para o seu quarto de hotel, pensando em como cometeu um erro ao fugir de seus problemas em casa. Ao chegar pelo lado de fora, percebe que a porta está aberta e tem um cheiro de fumaça. Lá, ele descobre que alguém amarrou o Ned Leeds e cortou a sua garganta. Sendo assim, um ocorrido importantíssimo se encontra aqui, já que o futuro disso vem na HQ, A Origem do Duende Macabro. Tentando processar o ocorrido, Peter deixa de notar os homens armados na sala que estavam prestes a matá-lo até o Logan aparecer e exigir que Peter saia dali. O nosso querido aracnídeo então vai para a estação de ônibus, mas algo começa a te atormentar. O fato de que nos últimos dias ele tem fugido das responsabilidades e de que seu amigo sofreu por conta disso. Então, a frase do tio Ben relembra seu propósito e ele parte para uma loja de fantasia. Peter pede um uniforme negro qualquer. O dono da loja diz que não tem, mas tem uma fantasia que fez recentemente para seu filho e, curiosamente, a fantasia é do Homem-Aranha. Peter não acredita, mas paga, leva e vai de encontro ao Wolverine, que foi marcado com um rastreador aranha. Seguindo o sinal, Peter acaba chegando a um hotel com um casal desconhecido e então nota um bilhete deixado pelo Logan, apenas o avisando para ir embora. Então, focando no Carcaju, o mutante vai até uma siderúrgica que é uma fachada para espiões russos e encontra Charlie, que inesperadamente se revela mulher e o beija. É, filho, tá achando o quê? Esse Logan não brinca em serviço não.
Ela então leva ele para sua mansão e explica que as agências de inteligência de todo o mundo estão tentando eliminá-la. Logan diz que ela não precisa se esconder e a leva para o quarto para fazer você sabe o que. Mais tarde, Wolverine e Charlie saem para jantar. Ao receberem os pratos, Logan nota que há veneno e sugere que eles saiam de lá. Charlie recomenda que não deixem claro saber disso para saírem numa boa. Contudo, do além, o Homem-Aranha entra na sala de jantar arrebentando uns capangas para salvar o casal, onde vai descobrir que sua missão de resgate era totalmente desnecessária, já que a dupla sabe que todos estão na palma de suas mãos. Durante a luta, Charlie foge e Wolverine continua na briga. Depois, o Homem-Aranha acaba perguntando por que ele continuou, e o mutante simplesmente deixa claro que precisava extravasar a sua loucura em alguém. Assim, explica para Peter toda a situação de Charlie e eles tentam encontrá-la. A dupla atravessa outra frente de espionagem russa e descobrem que Charlie já esteve lá, deixando um rastro de supostos assassinos mortos. Wolverine fica mais preocupado e diz ao Homem-Aranha que eles precisam encontrá-la antes que seja tarde demais. O Homem-Aranha, no entanto, se sente ineficaz e se pergunta por que está se envolvendo com assassinos que estão matando uns aos outros. Esse mundo que o Peter não entende está acabando com seu psicológico. Porém, ele lembra que precisa vingar a morte de Ned Leeds. Então, ele segue em frente. A dupla começa a encontrar mais frentes de espionagem com cadáveres e toda vez eles chegam tarde para parar a Charlie. Dessa forma, Wolverine fica farto do Homem-Aranha e o culpa pela sua interferência que o impediu de parar a Charlie. Ambos discutem, vão embora, enquanto Wolverine medita até receber uma inesperada ligação. Peter tenta descansar, mas falha, tendo pesadelos com todas as mortes que viu e o quão culpado se sente por elas. Charlie encontra Logan em um cemitério e, sabendo que todos os seus assassinos estão mortos, também sabe que as autoridades estarão atrás dela. Então, sem pensar em outra saída, Charlie pede para que ele a mate, sabendo que se ela for pega e colocada em uma prisão estrangeira, ela será torturada para o resto da vida dela. Wolverine coloca suas garras em seu estômago e atinge ela. Contudo, seu corte acaba não sendo fatal. Ele a ama e quer dizer algo antes de seu próximo golpe fatal. No entanto, antes que ele possa fazer isso, o Homem-Aranha chega de surpresa e pega seu braço com a teia. O Aracnídeo se pergunta que tipo de maluco ele é ao tentar matar a própria namorada. Wolve diz que ele não entende a situação e ambos começam a brigar, já que Peter não vai ficar de braços cruzados para assisti-lo matar alguém. O Aranha começa a usar toda a força que tem, pois sabe a monstruosidade que está enfrentando e entende que não só pode morrer, como talvez seja necessário matá-lo. O que, nessa época, poderia ser feito apenas quebrando o pescoço, já que ainda não havia sido estabelecido no mundo dos quadrinhos toda aquela parafernália de imortalidade absurda com o nosso querido mutante. Contudo, Wolverine sabe que ele não é forte o suficiente para matá-lo e deixa seu punho marcado no queixo do Aranha, prestes a dar um golpe mortal. Mas antes que isso aconteça, um helicóptero da polícia aparece e distrai ambos, a ponto deles se distanciarem. Mas o Homem-Aranha volta a ficar atento ao perigo e o seu sentido de aranha dispara. Pensando que é o Wolverine tentando atacá-lo, o Homem-Aranha se vira e soca com toda a força que tem, sem pensar duas vezes. Como ele mesmo diz, ele tem apenas um resto de energia e precisa entregar ela toda para o Wolverine. Contudo, Peter percebe que cometeu um erro e que seu soco atingiu no rosto da Charlie. A HQ precisa ser livre para todos os públicos e esconde, mas tudo indica que Peter arrombou a cara da moça e ele fica mortificado pelo que fez. Wolverine corre para pegar Charlie enquanto ela cai e então pergunta por que ela teve que fazer isso, já que eles poderiam ter uma vida juntos. Ela o chama de péssimo mentiroso e deixa claro que o mundo nunca permitiria isso. Antes que termine dizendo de se encontrarem numa próxima vida, ela morre em seus braços. Diante disso, Wolverine percebe que Charlie usou intencionalmente o golpe do Homem-Aranha para cometer suicídio. Ela sabia que ele estava armado psicologicamente e foi em frente, cometendo suicídio. Mas e o Peter? O que ele cometeu? De qualquer maneira,
Wolverine sabia que o herói aracnídeo se martirizaria por isso até o fim de sua vida. De repente, eles são cercados por homens armados, mas ao serem informados de que Charlie está morta, eles partem rapidamente. No dia seguinte, Peter e Logan deixam o país. Ambos não se falam até chegar ao aeroporto. Eles não se despedem. Parker está assombrado pelo que fez, e o quadrinho deixa claro isso, relembrando o leitor a todo momento o que foi feito e o quão trágico isso foi utilizando a cor vermelha. Quando Peter finalmente chega em casa, ele recebe uma ligação do JJJ dizendo que está impressionado com as fotos do jovem. No entanto, ao perguntar onde está Ned, Peter não consegue lidar com isso e desliga o telefone. De repente, alguém bate em sua porta e lá está Mary Jane, que veio vê-lo agora que está de volta. Com tantos sentimentos ruins, Peter precisa de uma amiga e a convida para entrar. Ela pergunta se eles ainda são amigos. Peter diz que precisa de uma amiga neste momento. Ela diz que imaginava isso e eles se abraçam. Da qual Peter finaliza a HQ com seus pensamentos dizendo: "Eu a segurei forte, fechei meus olhos e nós fizemos a dor ir embora." Fim. Se vale destacar algo, pela relação evoluída com a Mary Jane e um uniforme negro costurado pelo Peter, eu acredito que esta HQ se passe antes dos acontecimentos do casamento entre o Peter Parker e a Mary Jane, já que após isso teríamos a origem do Venom e, consequentemente, a origem do Duende Macabro. Sobre a história em si, eu achei ela extremamente bem fluida, apresentando uma dinâmica muito legal entre os dois personagens a ponto de criar uma tensão que vai ficando grande conforme as edições vão passando e trazendo também essa dinâmica de como eles são diferentes, entende? Os dois personagens como um todo. Ao mesmo tempo que eles se complementam, eles também se divergem muito e a HQ não tem medo de trazer a seriedade por parte disso. Além de que o quadrinho também traz os pensamentos de cada personagem e consegue se dividir muito bem em contar a história de cada um, o pensamento de cada um, o que cada um tá pensando em determinado momento, indo de um quadro azul para um quadro vermelho e por aí vai durante cada página, né, desta edição. E também funcionando muito como uma apresentação. Tem uma apresentação para o Homem-Aranha, quem ele é, os poderes dele, para o Wolverine, a mesma coisa, o que deixa claro que essa edição não só serviria como um primeiro grande encontro entre os personagens, como também poderia servir de entrada, né, para uma galera que ainda não havia lido o Homem-Aranha ou o Wolverine. Particularmente, eu também gosto bastante da maneira que ele vai estabelecendo tudo na narrativa para chegar em seu final. Seja a apreciação do Carcaju pela morte, sempre sorrindo em meio a uma carnificina, enquanto um jovem ainda se assusta com a sua incapacidade de salvar tantas vidas como gostaria, trazendo todo o debate psicológico que o Peter sofre ao refletir sobre a sua força, o uso dela, a felicidade que Logan teria de vê-la sendo usada ao extremo e o medo que tem do que isso pode fazer, para chegar ao final e matar alguém apenas por ter se permitido usar ela ao extremo. Por fim, eu não poderia deixar de citar um ótimo cruzamento que a narrativa faz com a arte de Bagley, que simplesmente manda muito bem e consegue fazer algo que é raro nos tempos atuais, que é ser cruel e sombrio sem necessariamente mostrar o sangue, a parte do corpo machucada ou algo assim. Porque algo que me interessou muito, que eu gostei pra caramba no quadrinho, foi a maneira como ele utiliza a ansiedade de sangue, não é essa a palavra, o saciamento de sangue que o Wolverine tem pelas pessoas, pela morte, pelo caos. E quando ele mata as pessoas, você tem praticamente fogos de artifício acontecendo. Só que aqueles não são fogos de artifício, são sangue voando pro alto. Só que o autor coloca em uma cor tão extravagante e tão fora do habitual que parece fogos de artifício. Porque ao mesmo tempo, aquilo é uma explosão de felicidade para o Wolverine de estar fazendo aquilo, de estar saciando a sua sede pelo sangue. Assim como o quadrinho consegue trabalhar muito bem a própria morte da Charlie. Se você presta atenção, o soco do Homem-Aranha arromba o rosto. Você vê que, sabe, o soco some pelo rosto da personagem. E mesmo assim, ele foge com o sangue dessa cena. Contudo, a maneira como ele utiliza, relembrando ela em um tom avermelhado, faz com que a cena fique sombria pra caramba e que te dê um terror de estar vendo aquele momento, de estar vendo aquela cena. E isso só vai, e até mesmo pensando no Wolverine, né, nas mortes que ele faz e o quanto isso impacta o Homem-Aranha,
você vê como isso vai ficando mais sombrio conforme a edição passa, conforme o Homem-Aranha vê aquilo acontecendo e fala, mano, isso não é normal, isso não era pra ser assim na realidade em que eu vivo de super-herói, entende? Eu gosto muito deste ponto que a arte consegue trazer, sem contar o ótimo enquadramento para os personagens, para a forma do Homem-Aranha se balançar entre os arranha-céus e o próprio lance do Wolverine dele ser aquele baixinho que tá louco pra matar alguém com aquele sorrisinho de psicopata que ele tem. Então, é um quadrinho que eu realmente gostaria de ver ganhando vida novamente, né, sendo reimprimido aí para que eu pudesse comprar ele, porque é um quadrinho realmente muito importante, não só para a inocência do Homem-Aranha, como para o laço que ele vai criar com o Wolverine, como também para uma morte que vai assombrar o personagem pro resto da vida dele e que já foi citado 2 vezes aí, pode ser citado muitos mais nas futuras HQs do Homem-Aranha. Eu conseguiria ver isso sendo, sabe, trabalhado de uma forma psicológica ainda maior do que ela é, sem contar que o final dela é pesado. É lindo entre a Mary Jane, mas é pesado. Você sente um aperto no peito ao ler ela. Então, eu quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam dessa história, se vocês já conheciam essa história, se vocês já tinham lido essa história. Se não, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês concordam ou discordam de mim e qual que é o impacto dela pra vocês, sabe? Como é que foi ter essa curiosidade desmantelada na cabeça de vocês. Vocês ainda acham que essa é a única morte do Homem-Aranha? Ou que, não, ele tem que ser culpado pela morte da Gwen, da Martha Jameson e por aí vai? Eu quero ter essa ideia de vocês, porque por mim eu considero essa. Porque se o personagem considera essa, é porque, sem contar que foi ele que atingiu, sabe? Diferente das outras mortes em que o personagem simplesmente meio que foi a causa e o efeito, ele soltou a teia fazendo isso aqui, ele tava em combate, ele tava fazendo alguma coisa, aqui ele literalmente deu o soco. Em um único soco, ele acabou com a vida de alguém. E isso é doido de se pensar, principalmente em toda a discussão que o quadrinho traz do quanto o Homem-Aranha segura a força dele. Pesado, excepcional. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou!